Jeremias, capítulo 7. Eu quero, antes de fazer a leitura do texto, eu quero te convidar para uma reflexão. E à medida em que a palavra do Senhor for lida na Bíblia Sagrada, eu gostaria que você, de alguma forma, tentasse imaginar a cena. Amém? Vamos combinar assim? Eu vou ler e, se você quiser ler também, dá um pause, pega a sua Bíblia, capítulo 7 de Jeremias. Amém? Vamos combinar assim na nossa comunhão em Cristo. Então eu vou ler o que diz o capítulo 7 do livro do profeta Jeremias. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Jeremias, fique atento e fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali, na porta, esta palavra. Qual é a palavra que Jeremias vai ter que declarar? Então imagina aí comigo, ó. Deus está falando com Jeremias, está dizendo assim: vá à igreja, vamos trazer uma aplicação para os dias de hoje, amém? Vá para a igreja, lá para o templo, lá para onde você congrega e fique junto à porta. E ali na porta você vai falar o seguinte: escutem a palavra do Senhor. Então imagina Jeremias na porta, imagina você recebendo uma palavra do Senhor, ele dizendo assim para você: vá até a igreja e fique na porta. Quando você chegar na porta, você fica ali e dali da porta você vai falar o seguinte para as pessoas: escutem a palavra do Senhor. Todos vocês que entram por estas portas para adorarem o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas, de fato, se vocês emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem justiça, cada um com seu próximo, e se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que nada servem, que não têm utilidade nenhuma. O que é isto? O que é isto? Vocês roubam, vocês matam, vocês cometem adultério, vocês juram falsamente, vocês queimam incenso a Baal e seguem outros deuses. E depois de adorarem esses outros deuses e queimarem incenso e roubarem e matarem e não praticarem a justiça, vocês vêm diante a mim. Vocês vêm diante a mim neste templo que se chama pelo meu nome? E ainda dizem: estamos salvos. Estamos salvos. Sim, vocês dizem estamos salvos só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome
não é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eu, diz o Senhor, eu mesmo vi isso. Olha, chega até a me dar falta de ar quando eu leio esse texto. E eu fico imaginando a situação do profeta Jeremias quando Deus fala assim, olha, vai, ide e pregai o Evangelho. Mas tem um lugar que eu quero que você vá. Eu quero que você vá na casa do Senhor, naquela que se chama templo do Senhor, que as pessoas estão dizendo que ali é a casa do Senhor, que ali é o templo do Senhor. E aí você vai falar todas essas coisas. Escutem a palavra do Senhor. Não é a palavra do pregador. Não é a palavra de quem se diz pastor, profeta, seja lá o que for. Escutem a palavra do Senhor. E como é que a gente ouve a palavra do Senhor? Lendo a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Foi para isso que Deus preservou este livro. Foi para isso que Deus preservou tudo aquilo que foi escrito. E olha que deve ter sido escrito muito mais do que nós temos acesso hoje, mas para a glória eterna do nosso Deus, nós temos um livro. Um livro. E Deus está dizendo assim, olha, digam a esse povo que escutem a palavra do Senhor. Todos vocês que entram por essas portas para o adorarem. Então a gente entra na casa de Deus para prestar adoração a Deus. E adoração não tem nada a ver com pregação, ou com teatro, ou com dança, ou com sei lá o que, ou com música e não sei mais o que, e com luzes. E adoração é um ato de reverência ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está sentado no seu alto e sublime trono de glória. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos, corrijam a sua conduta, corrijam as suas ações, corrijam as suas vidas, mudem de rota, busquem o caráter de Cristo, a mente de Cristo, sejam uma cópia de Cristo. Corrijam a conduta de vocês, as ações de vocês, os pensamentos, os sentimentos. Não confiem em falsas palavras, não confiem em tudo aquilo que é pregado, não confiem em coisas fora de contexto. Porque se o culto não for para um ensino fidedigno das Escrituras, de forma cristocêntrica, de uma forma expositiva da palavra, para um ensino profundo, onde a própria palavra de Deus é poder para a salvação de todos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a santa palavra de Deus. E parece óbvio, mas há mais de 2000 anos foi escrito esse texto. E hoje serve para nós também, porque tudo o que Deus quer é que possamos ouvir e escutar as suas palavras, porque Jesus se sentava no monte e pregava o dia inteiro e as pessoas não iam embora. Hoje as pessoas não conseguem ouvir 1 hora de pregação, tem que minimizar o Evangelho, tem que dar um prompt no chat GPT para ter o esboço da pregação, porque a pessoa não quer se dedicar e se debruçar no estudo da palavra, e não somente no estudo, mas em ouvir aquilo que Deus quer falar com o profeta, e que enviando o profeta, Ele quer falar com a sua igreja. Que Deus nos dê sabedoria e que nós possamos ler esse capítulo 7, do versículo 1 até o 11, que foi onde eu li, e meditarmos, porque Deus diz aqui, no versículo 11, será que esse templo que se chama pelo meu nome não é um covil de salteadores? Será que vocês não estão entendendo errado o que é comunhão, o que é igreja, o que é tempo de mesa, o tempo de culto? Será que os olhos de vocês não estão percebendo? Vocês olham e não enxergam? Eis que eu mesmo vi isso. É Deus falando para Jeremias, avisa esse povo que eu estou vendo, tá? Avisa esse povo que eu estou vendo.